Após anos de solidão, o bilionário descobriu um amor inesperado em um momento emocionante. Carlos, um bilionário de 45 anos, olhava pela janela de seu luxuoso apartamento em São Paulo. A vista da cidade, com suas luzes brilhantes, parecia distante, quase irreal. A solidão o acompanhava como uma sombra, mesmo cercado por extravagâncias e uma sociedade que o aplaudia por seu sucesso. A pressão de seu pai, um magnata impenetrável, moldou seu coração, transformando o amor em uma ideia distorcida e superficial. Desde pequeno, ele sonhava em fazer a diferença, mas o peso da ambição e do preconceito o afastaram da família e das memórias quentes de sua infância. Um vazio profundo consumia, e nem mesmo seu império era capaz de preencher essa lacuna. Certa manhã, um imprevisto forçou a entrar em um projeto social em uma favela, um lugar que sempre evitou. O clima era tenso, repleto de olhares desconfiados e preconceitos cotidianos. Mas ali, entre as paredes desgastadas pela vida, ele conheceu Ana. Uma professora de 30 anos, com olhos que brilhavam de determinação e amor genuíno. Ela era o oposto de tudo que ele conhecia. Enquanto ele se preocupava com a aparência e as aparências, Ana dedicava sua vida a transformar o futuro de seus alunos. A conexão entre eles foi instantânea, como se suas almas reconhecessem algo que havia sido esquecido. Mas Carlos logo percebeu que seus muros eram altos e espessos, construídos ao longo de anos de desconfiança e apego ao que era certo. À medida que seus encontros se tornavam mais frequentes, as memórias da infância de Carlos emergiam. Riam juntos, brincavam, e sua família sempre o incentivou a ser generoso e a ajudar os outros. No entanto, tudo foi sufocado pela ideologia do poder e da riqueza que ele havia abraçado. Agora, ao lado de Ana, ele começava a redescobrir sentimentos de empatia e compaixão que acreditava terem sido enterrados. Mas a pressão de seus amigos era intensa. "Carlos, você está se misturando com gente comum", dizia um deles, repleto de desprezo. Ele lutava internamente, preso entre duas realidades opostas. No meio dessa confusão, uma crise profissional estourou em sua vida. Um escândalo envolvendo suas empresas ameaçava não apenas seu império, mas também a nova verdade que estava descobrindo com Ana. A escolha era clara: se aliar aos amigos e proteger sua fortuna ou abraçar a comunidade e as lições que aquela mulher incrível lhe ensinou. O peso emocional era esmagador, sua mente girava como um furacão, sem saber qual caminho seguir. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax da história se aproximava. Em um evento grandioso, repleto de ostentação e sorrisos superficiais, Carlos tinha que fazer uma declaração pública. A pressão era insuportável, todos os olhos voltados para ele. Enquanto seus sócios esperavam que ele mantivesse a fachada, uma onda de coragem tomou conta de seu ser. Ele sentiu o coração disparar, a respiração acelerada. O amor que sentia por Ana se tornou sua âncora, sua verdade. No momento decisivo, em meio ao silêncio constrangedor, ele se levantou. O que diria nesse instante poderia moldar não apenas seu destino, mas o de Ana e de muitas vidas da comunidade que ele, por tanto tempo, ignorara. A sala aguardava ansiosa a sua resposta. Carlos respirou fundo, sentindo o peso de cada olhar fixo em sua direção. O murmúrio das vozes se calou, e aquele espaço luxuoso, recheado de pessoas que sempre valorizou por sua fortuna e status, agora parecia um verdadeiro labirinto de falsidade. A imagem de Ana, com seu sorriso iluminado e seus olhos cheios de esperança, passou pela sua mente como um sopro de ar fresco em um dia sufocante. Ele queria gritar. Gritar que estava cansado de viver para agradar os outros. Que a vida dele não poderia ser medida em dinheiro ou influência. Que cada dia que passou longe das pessoas reais, que experimentaram o amor e a dor na pele, o deixou mais vazio. Começou, a voz trêmula, mas determinada.
sentiu o coração acelerar mais ainda. Ele sabia que o que diria a seguir mudaria tudo. Eu não estou aqui para falar sobre lucros ou investimentos. Estou aqui para me desculpar. Me desculpar por ter ignorado a humanidade nas pessoas. Estava tão focado na minha própria bolha que deixei de ver o que realmente importa. Um murmúrio percorreu a sala como uma onda. As pessoas estavam em choque, algumas pareciam interessadas, outras desapontadas. Ele viu os rostos familiares se contorcendo, sussurros sendo trocados. Mas não se importava. O que estava prestes a compartilhar era mais importante do que a aprovação deles. Nos últimos meses, tenho visitado uma comunidade em São Paulo, algo que sempre considerei distante da minha realidade. Foi lá que conheci Ana, uma professora extraordinária, que luta todos os dias para fazer a diferença na vida de seus alunos. Ela me mostrou que o verdadeiro poder vem do amor e da compaixão. E que cada um de nós, por mais rico ou pobre que seja, merece oportunidades iguais. Não devemos nos deixar levar pelas aparências e sim pela essência das pessoas. Enquanto falava, ele olhou para Ana, que estava entre a multidão. O brilho de seus olhos era um farol de coragem e esperança. Ela não parou de sorrir, mesmo sob o peso da tristeza que carregava em seu olhar por causa do preconceito que sempre existiu. A conexão entre eles era palpável, um elo invisível que atravessava a sala repleta de crítica e desconfiança. Chega de viver em um mundo onde a riqueza define quem somos. Estou decidido a mudar a realidade de muitos, e espero que vocês também queiram fazer parte disso. Vou destinar parte de minha fortuna para apoiar a educação e iniciativas que ajudem as comunidades mais vulneráveis. A partir de hoje, faremos isso juntos. O silêncio se espalhou pela sala novamente, mas, dessa vez, não era de choque, era de reflexão. Ele viu algumas pessoas balançando a cabeça em sinal de concordância, outras estavam visivelmente incomodadas. Mas, independentemente da reação das pessoas ao seu redor, Carlos se sentiu livre. O peso em seu coração havia diminuído. Só então notou que seu telefone vibrava insistentemente no bolso. O escândalo que o ameaçava estava aquecido. Ele não tinha mais como ignorá-lo. As crises continuavam, e o futuro de suas empresas dependia das decisões que tomaria nas próximas horas. Enquanto passos apressados se aproximavam e vozes elevadas discutiam os potenciais danos à sua imagem, Carlos teve uma certeza: não poderia recuar. Ele olhou para Ana uma última vez, sentindo a energia dela pulsar forte. Indescritivelmente, sabia que não podia deixá-la para trás. Estou pronto para enfrentar qualquer desafio que venha a seguir, pensou, com um misto de fé e trepidação. Porém, ao virar-se para falar novamente, notou um rosto familiar, alguém que não deveria estar ali, mas parecia ter vindo para esclarecer algo muito mais profundo. O que queria essa pessoa? Que segredos poderiam vir à tona? A próxima reviravolta estava prestes a começar. O rosto que apareceu na porta era de Raquel, a antiga assistente de Carlos, agora com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ele nunca imaginou que ela estaria ali, mas o número de vezes que tentou entrar em contato com ele antes daquela noite bombástica passou por sua mente como um filme que não conseguia pausar. Carlos, precisamos conversar. É urgente, disse ela, atravessando a sala como se os olhares não importassem. O murmúrio da multidão aumentou, gerando um burburinho de curiosidade. Ele hesitou, nervoso. O que Raquel poderia estar trazendo que superasse o que acabará de compartilhar? Mas a intensidade do olhar dela o convenceu a dar um passo à frente, longe de todo o glamour e da pressa dos convidados. Com licença, um minuto? Pediu Carlos, ignorando os murmúrios alheios. Ele puxou Raquel para um canto mais isolado da sala, onde as vozes se tornaram um eco distante. Deixe-me adivinhar, ainda estou cercado de mensagens de texto, não é? Ele brincou, tentando quebrar a tensão, mas Raquel não riu. Carlos, isso não é brincadeira. O tempo está se esgotando, e sua imagem está em jogo. Alguém está prestes a revelar algo sobre você, algo que pode arruinar toda a sua nova missão. As palavras dela caíram como uma bomba. Carlos sentiu um frio na barriga.
Ele sabia que estava correndo riscos ao se expor assim, mas o medo de que algum segredo obscuro que ele poderia esconder tornasse público o aterrorizava. Que segredos? O que você sabe? A voz dele saiu mais alta do que pretendia, e alguns olhares curiosos começaram a se voltar novamente para eles. Raquel hesitou, os olhos refletindo a gravidade da situação. Foi sobre aquele projeto que você abandonou no passado que poderia ter salvado a vida de muitas pessoas na comunidade. Alguém está preparando um dossiê, e se isso vazar, sua reputação estará em pedaços. Carlos olhou para a multidão, as pessoas agora parecendo sombras em um cenário distante. Ana, ainda lá, observando. Essa decisão não era apenas sobre ele, mas sobre todos que dependiam de sua mudança, inclusive Ana. Ele não podia deixar que um passado obscuro colocasse tudo a perder novamente. E o que você sugere? Carlos questionou, com a voz trêmula apenas por fora, a determinação crescendo dentro dele. Você precisa se manifestar. Dizer a verdade antes que outros a digam por você. Convencer as pessoas a verem além do erro e entenderem que cada pessoa merece uma segunda chance. Venha comigo, nós podemos criar uma estratégia. Carlos assentiu. O caminho para a redenção não seria fácil, mas ele não podia deixar que o medo de um passado enterrado o paralisasse. Ele precisava ir até o fim, não apenas por sua nova missão, mas também por Ana, que havia acendido uma chama dentro dele. Eu topo. Também quero que Ana esteja ao meu lado. Juntos, lutaremos pela verdade e pela comunidade. Não vou permitir que meu passado ofusque o futuro que podemos construir. Raquel sorriu, percebendo que havia fogo na determinação de Carlos. Então vamos começar. Mas precisamos fazer isso agora, antes que seja tarde demais. Enquanto deixava o canto escuro da sala, Carlos sentiu o coração acelerar novamente. Desta vez, não era apenas o desafio à frente que o inquietava, mas as implicações que poderiam surgir. Ele sabia que o que estava pronto para fazer significava se abrir ainda mais, o que poderia tanto salvar quanto destruir seu novo propósito. Mas antes que pudesse dar mais um passo, um som cortou o ar. A porta se abriu abruptamente, e a pressão na sala aumentou com uma nova figura que entrou, carregando um envelope que parecia uma sentença. O que haveria ali? Carlos respirou fundo, o ar parecia tenso e pesado, enquanto todos os olhares se fixavam na nova chegada. O homem que entrará na sala tinha uma expressão séria, e o envelope em sua mão parecia carregar um peso que superava o de qualquer documento comum. Carlos sentia os olhos de Raquel no seu rosto, um misto de ansiedade e urgência. Quem é ele? Murmurou Carlos, contando os segundos enquanto o desconhecido se aproximava. É Renato, um dos investidores da última Iniciativas Sociais. Ele tem informações que você precisa saber. Raquel respondeu, os olhos fixos na figura que se aproximava. Renato parou em frente a Carlos, estendendo o envelope com uma mão firme. Carlos, precisamos falar. Isso não pode esperar. Sua voz soava grave, quase alarmante. Carlos hesitou, a dúvida se infiltrando em seu peito. E se aquilo fosse o que mais temia? Ele pegou o envelope, ao abri-lo, encontrou um dossiê bem organizado. O primeiro documento que viu era uma cópia de um artigo que narra em detalhes o projeto que ele havia abandonado. O título era impiedoso, a promessa que nunca foi cumprida. Olhos curiosos continuavam a observar, sussurros de preocupação passavam pela sala, transformando a atmosfera em algo insuportavelmente pesado. Ele não queria ser o foco da atenção, mas, ao mesmo tempo, a consciência do que estava prestes a chegar se apoderava dele. Carlos, disse Renato, a voz mais baixa, isso pode virar um escândalo se você não agir. A história está pronta para ser publicada. Eles têm fontes, provas. As pessoas precisam saber quem você realmente é. Ele gesticulou em direção ao dossiê, como se as páginas fossem um aviso claro. Carlos olhou para Raquel, que parecia tensa. Ele sentiu sua própria respiração se tornar irregular. Por que esse momento era tão decisivo? O que devo fazer? Perguntou, a voz falhando de ansiedade e esperança. Eu sabia que você era capaz de tomar decisões mais inteligentes, Renato respondeu, um brilho de confiança em seus olhos.
Se você se manifestar agora, pode inspirar as pessoas a acreditarem na sua transformação. Mostre o verdadeiro Carlos, não o homem que essas páginas definem. Diga a sua versão. Era um chamado à ação, e Carlos percebeu que o que estava à sua frente não era apenas um dossiê, mas a chance de reescrever seu futuro. A adrenalina disparava, a multidão se fragmentava em um eco distante, e seu olhar se fixou no centro da sala, onde Ana ainda estava. Ele precisava que ela estivesse com ele nesse momento. Renato, quero fazer isso. Mas preciso que vocês me ajudem a preparar meu discurso. Raquel, você vem comigo? Claro, ela respondeu, um alívio visível em sua expressão. O plano começava a tomar forma, mas a pressão no peito de Carlos não diminuía. Ele sabia que estava prestes a se expor como nunca antes. Caminhando para o centro da sala, ele sentiu a tensão aumentar. As pessoas pararam suas conversas e voltaram o olhar para ele. Carlos respirou fundo, as palavras se formaram na ponta da língua. Pessoal, eu tenho algo importante a compartilhar. Eu não sou perfeito, e sei que minha trajetória não é a mais limpa. Mas eu sou um homem que aprendeu com seus erros, e é hora de compartilhar a verdade que pode mudar tudo. Mas antes que pudesse continuar, um grito repentino cortou o ar, interrompendo seu raciocínio. Carlos! O que você tem a dizer sobre isso? A voz era familiar, penetrante. Ana, com os olhos arregalados, o olhava como se estivesse dando um passo à frente, desafiando qualquer sombra do passado. Ele engoliu em seco, percebendo que o que estava prestes a revelar afetaria não apenas a si mesmo, mas todo o seu futuro, inclusive o dela. O momento da verdade havia chegado, mas as consequências seriam ele capaz de suportá-las? Carlos sentiu o estômago revirar ao ouvir a voz de Ana, e por um instante, o mundo ao seu redor desapareceu. As palavras que ele estava prestes a pronunciar pareciam pesadas, como se tivessem se transformado em chumbo. A sala estava em um silêncio absoluto, todos os olhares fixos nele, enquanto a expectativa pesava no ar. Ele queria ser sincero, mas ao mesmo tempo, o medo consumia. Ana o encarava, aguardando uma resposta, e o olhar dela parecia atravessar sua alma. Havia uma mistura de preocupação e esperança em seu semblante, e Carlos percebeu que ela também ansiava por suas palavras. Era como se apenas a presença dela fosse um bálsamo para sua ansiedade. Carlos, ela insistiu. O que você tem a dizer? Precisamos saber. O coração de Carlos acelerou. Como ele poderia explicar seus erros, suas decepções, tudo que ficou escondido nas sombras? Ele respirou fundo, tentando resgatar a coragem que havia encontrado ao decidir fazer a apresentação. As vozes dos seus medos diminuíram um pouco, e ele começou a falar. Eu me afastei do que realmente importa. Eu deixei o desejo por reconhecimento e sucesso me desviar do meu verdadeiro eu. Esse projeto, ele era minha vida, e eu abandonei não só a ideia, mas as pessoas que acreditavam em mim. E agora, ao olhar para vocês, percebo o quanto eu fui egoísta. Ele parou, as palavras parecendo ecoar no silêncio da sala. Viu algumas expressões de surpresa e outras de empatia. O que havia começado como um discurso cheio de temor agora se transformava em uma catártica liberação. Alguns anos atrás, eu estava perdido. O dinheiro e o sucesso não significam nada se você não tem alguém para compartilhar. O que realmente importa é o impacto que causamos na vida das pessoas ao nosso redor. E eu perdi isso. Ele olhou intensamente para Ana, a sinceridade injetando vida à sua fala. Eu perdi você. Os olhos de Ana brilharam. Um murmúrio na sala começou a crescer, mas Carlos manteve o foco, cravando sua visão na dela. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas eu sei que quero tentar. Se eu puder reescrever minha história, quero que você esteja ao meu lado, Ana. Porque, sem você, eu sou apenas um homem perdido. Um silêncio profundo envolveu a sala, mas Carlos podia sentir a tensão mudar. Ele havia falado com o coração, e isso parecia ressoar. Renato começou a aplaudir, ao mesmo tempo, outros também se juntaram, criando uma onda de apoio. Mesmo antes de saber se Ana diria algo, uma onda de alívio e um novo tipo de esperança o envolveu. Ele percebeu que a vida é feita de recomeços e transformações.
A verdade é que também preciso de ajuda para isso. E não quero fazer isso sozinho, Carlos acrescentou, com um leve sorriso. Quero que todos nós, juntos, reescrevamos essa história. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser definida, o telefone de Renato tocou, cortando a atmosfera. Ele atendeu rapidamente, mudando seu semblante para um contraste entre surpresa e preocupação. Carlos, você precisa saber de uma coisa. O dossiê, ele está prestes a ser divulgado por outro canal de notícias. Eles já têm informações concretas. Aquelas palavras cortaram a alegria momentânea. O azul da esperança se transformou em nuvens escuras. Carlos sentiu um frio na espinha, a adrenalina voltando ao seu corpo. Como assim? O que nós fazemos agora? Carlos indagou, a voz trêmula. A sala estava em frenesi, as expressões de apoio agora misturadas a olhares de preocupação. A verdade poderia ser mais devastadora do que esperava, e Carlos percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Seria ele capaz de desviar a crise e ainda seguir em frente? A tensão na sala era palpável, e a pergunta ficou no ar: o que ele faria agora? O telefone de Renato ainda ecoava na sala, a tensão crescendo em um crescendo insuportável. Carlos sentia a pressão aumentar em seu peito, como se o ar tivesse se tornado pesado e difícil de respirar. Ele olhou ao redor, notando as expressões preocupadas de seus colegas, e principalmente, a preocupação de Ana. Precisamos agir rápido, disse Renato, encerrando a ligação. Se a notícia vazar, será um desastre. Antes de tudo, precisamos esclarecer a nossa postura. O que você pretende fazer, Carlos? Carlos estava atordoado. A ideia de enfrentar a imprensa parecia aterradora, mas ele sabia que não podia fugir. O que ele tinha que fazer era a diferença entre sair daquela crise de pé ou cair de joelhos. Precisamos ser transparentes, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Se a verdade for divulgada assim, sem que a gente tenha controle, as consequências podem ser piores. Precisamos preparar uma declaração. A sala começou a murmurar, cada um analisando a situação. As vozes emergiam como um turbilhão de ideias, mas Carlos estava focado em Ana, cujos olhos transmitiam uma mistura de encorajamento e receio. Ele não podia perder de vista que, apesar das dificuldades que estavam prestes a enfrentar, tinha alguém ao seu lado que acreditava nele. E o que dizer sobre você, Carlos? Ana perguntou, interrompendo o frenesi. A calma na sua voz parecia um farol em meio à tempestade. Como você se sente em relação a tudo isso? A pergunta acertou em cheio, balançando. Carlos respirou fundo, tentando não deixar que seu medo fosse à tona. Eu me sinto exposto, vulnerável. É como se tudo que eu construí estivesse prestes a desmoronar. Mas, ao mesmo tempo, ao olhar para vocês, percebo que não estou sozinho. Isso me dá força. O grupo pareceu se unir em uma onda de apoio, e a atmosfera começou a mudar novamente. As tensões não desapareciam, mas havia uma vontade compartilhada de enfrentar a adversidade juntos. Antes que pudesse pensar melhor, Carlos decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: liderar. Vamos trabalhar juntos. Cada um pode trazer suas ideias, suas visões. Se temos um problema, não podemos tratá-lo de forma isolada. As pessoas precisam ver que somos uma equipe, que temos caráter, que estamos aqui para resolver, não para nos esconder. Os rostos começaram a acender. Renato acenou positivamente, enquanto outros começaram a discutir estratégias. A energia na sala mudou completamente, o foco era a ação. Ana se aproximou dele e segurou sua mão. Um toque simples, mas que trouxe uma onda de calor e conforto. Carlos, você está se mostrando ainda mais forte do que imaginava. Isso me deixa esperançosa. O coração dele disparou. Ele queria acreditar que poderiam vencer, que esta era apenas mais uma etapa. Mas algo sombrio ainda pairava. O dossiê estava a poucos passos de se tornar uma ferramenta de destruição. E as vozes críticas da sociedade, seu legado, poderiam ser muito mais duros do que um simples fracasso profissional. E se não tivermos controle? Perguntou uma colega de forma hesitante, cortando as esperanças que começavam a florescer.
E se eles estejam esperando por um deslize nosso? A dúvida pairou e Carlos percebeu que cada um lidava com seus próprios medos. Ele se lembrou do ano em que se afastou, quando a necessidade de aprovação superou o que era realmente importante. E agora, aqui estava ele, cercado por pessoas que se importavam. Precisamos de uma solução de verdade. E isso começa com honestidade. Temos que ser proativos, ele respondeu, agora com mais firmeza. Chegou o momento de mostrarmos a verdadeira essência do que construímos. É a única maneira de nos defendermos. Ele virou-se para Renato. O que você acha de convocar uma coletiva de imprensa logo? Antes que mais informações vazem. Temos que estar à frente dessa história. O olhar de Renato se iluminou com a ideia, como se finalmente visse uma saída. Sim. Precisamos deixar claro que temos responsabilidade e que não vamos fugir dela. E quanto mais cedo, melhor. Todos assentiram. A energia da sala agora era palpável, uma linha de caráter e coragem que ligava cada um. Carlos olhou para Ana e viu a faísca da esperança em seus olhos. Ele sentiu que, apesar do futuro incerto, havia encontrado algo que valia a pena lutar. O telefone de Renato vibrou novamente. Ele atendeu rapidamente, mas o que ouviu não era definitivamente o que esperava. Carlos, é a imprensa. Eles estão aqui, já chegaram. A adrenalina tomou conta do corpo de Carlos. O momento decisivo tinha chegado. Eles estavam prestes a entrar em um confronto que poderia mudar suas vidas. Como ele se posicionaria nesse encontro? Teria coragem para enfrentar o passado, a dúvida ainda enraizada em seu coração, enquanto seus colegas formavam uma linha ao seu lado, as perguntas pairaram no ar, enquanto Carlos se preparava para o que estava por vir. Carlos podia ouvir os passos da imprensa se aproximando, como uma batida de tambor que anunciava um desfile de dúvidas e olhares ansiosos. O clima da sala se tornará pesado, uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele se virou para seus colegas, que estavam alinhados na frente, com expressões que variavam entre determinação e medo. Era um reflexo direto das emoções que borbulhavam dentro dele. Vamos, pessoal. É hora de mostrar quem somos, Carlos falou, tentando infundir otimismo na situação. Sua voz tremia, mas ele se esforçou para que os outros não percebessem. Cada um deles sabia que, ao abrir as portas, estavam não apenas revelando sua verdade, mas também enfrentando uma onda de críticas que poderia arrastar todo o esforço que tinham feito. Ana se aproximou mais, ainda segurando sua mão, e a intensidade do olhar dela fez com que ele se sentisse mais forte. Carlos, confie em você. Você trouxe a equipe aqui. Lembre-se, vocês são mais fortes juntos. Ele acenou, inspirando fundo. O ar na sala parecia fletar e expandir, como num balão prestes a estourar. Renato, por sua vez, começou a se dirigir à porta, como se preparasse para abrir não apenas um portal, mas um capítulo incrivelmente decisivo na vida deles. Quando a porta se abriu, os flashes das câmeras ofuscaram um pouco a visão de Carlos. O som dos gravadores sendo ativados soava como uma estrondosa sinfonia de desaprovação. A sala estava lotada de repórteres, todos prontos para capturar cada palavra, cada emoção, cada hesitação. Bom dia a todos, começou Renato, recuperando o controle como um maestro diante de sua orquestra. Carlos sentiu o frio na barriga aumentar. Agora era sua vez. Com um leve encorajamento de Ana, ele passou à frente de Renato, sem saber exatamente o que estava prestes a dizer. As palavras escapavam de sua boca como se estivessem lutando para ganhar vida. Estamos aqui hoje para falar sobre o que foi recentemente publicado. Naquele momento, uma repórter ergueu a mão. Carlos, você poderia nos dizer como você se sente em relação às acusações? Existem pessoas questionando sua ética. Gélido. O impacto da pergunta fez seu estômago se torcer. Por um instante, as luzes pareciam ofuscar não apenas sua visão, mas sua consciência. A verdade, com todas as suas imperfeições, voava ao vento com a mesma velocidade das mudanças que haviam se acumulado em sua vida. Ele poderia ter medo. Poderia se esconder atrás de uma resposta ensaiada. Mas, na fração de um segundo, ele decidiu ser sincero. Me sinto decepcionado, começou,
sentindo as palavras sair carregadas de emoção. Mas mais do que isso, me sinto responsável pelo que aconteceu. É difícil perceber que, muitas vezes, deixamos nossas ambições nos guiar e não olhamos para o que realmente importa às pessoas. Os murmúrios foram instantâneos. Olhares surpresos e reações pensativas começaram a surgir entre os repórteres. O momento estava se transformando em algo maior do que ele imaginara. Carlos estava se abrindo como nunca antes, e sentiu a presença de Ana ao seu lado, fortalecendo. Eu estou aqui agora, disposto a ouvir, a aprender e a fazer as mudanças necessárias. Minha equipe e eu queremos ser transparentes. Não buscamos esconder nada. A verdade precisa ser dita, e estamos prontos para isso. Ouvindo isso, Carlos percebeu que a sala tinha se silenciado, todos atentos às suas palavras. Ele olhou nos olhos de Ana e viu não apenas apoio, mas uma profunda conexão. Já não era apenas sobre ele, era sobre todos eles. Renato interviu: o que queremos é diálogo. Não queremos apenas evitar crises, queremos construir pontes. Por isso, peço que cada um de vocês, como representantes da sociedade, venham aqui e nos ajudem a contar essa história. Mas uma nova pergunta surgiu da multidão, cortando a expectativa como uma faca. E se as revelações forem mais graves do que imaginamos? E se o que está por vir for ainda mais devastador? A inquietação cresceu em Carlos. Ele percebia que uma tempestade ainda estava por vir, uma onda de verdade, que poderia expor suas fraquezas. Naquele momento, ele não sabia se estava realmente preparado para o que ainda estava por vir, mas uma certeza começou a formigar dentro dele. Estava decidido a não se render. Assim, ele se virou para a multidão à sua frente, jornalistas, críticos, e até mesmo amigos com olhares ansiosos aguardando que ele se manifestasse. E, ao encarar aquele mar de rostos, ele finalmente se lembrou: às vezes, a força vem do mais profundo das nossas inseguranças, e, se viesse do coração, não havia dúvida de que seu futuro poderia mudar a qualquer instante. Eu estou pronto, para a verdade. A frase ecoou em sua mente como um mantra, impulsionando-o a avançar, mesmo que tudo ao seu redor parecesse desmoronar. Antes que pudesse se preparar para a próxima pergunta, um novo telefone tocou atrás dele, e o olhar de Renato se transformou em desespero. Carlos, você precisa ver isso, é uma nova revelação. Algo sobre o dossiê que pode mudar tudo. O coração dele disparou novamente. O confronto que parecia já difícil agora tinha se tornado quase insuportável. O que a nova informação revelaria, e até onde ele poderia aguentar? Carlos respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dele. Renato segurava o telefone como se fosse uma tábua de salvação. O olhar de desespero do amigo era preocupante, mas ele sabia que não podia deixar isso abalar sua determinação. Com um gesto decidido, Carlos caminhou até Renato, e na pequena pausa que se formou, a sala parecia respirar junto com ele. Vai, me conta, Carlos pediu, o coração pulsando no peito enquanto ele tentava parecer confiante. Renato olhou para o aparelho e então para os repórteres, buscando palavras. É da fonte que apresentou o primeiro dossiê. Eles têm mais informações, algo que pode ser ainda mais explosivo do que todas essas acusações. A voz dele falhou por um momento, antes de continuar. Carlos, se isso vazar. Se isso vazar, vai ser pior para todos nós. Temos que nos preparar, respondeu Carlos, o tom de voz decidido, mas com a incerteza fazendo cócegas em sua mente. Com Ana ao seu lado, ele se virou para a sala lotada novamente. Pessoal, vamos ficar com o que sabemos. Não podemos nos deixar levar pela incerteza. O que temos nas mãos agora é a chance de contar nossa versão, disse, embora a própria insegurança ameaçasse despedaçar seu otimismo. Os repórteres trocaram olhares, alguns cautelosos, outros intrigados. A jornalista que havia feito a pergunta anterior levantou a mão novamente, aparentemente intrigada com a confiança renovada de Carlos. Carlos, muitos acreditam que você pode estar fugindo de uma responsabilidade maior. Você se sente preparado para gerenciar a razão das acusações enquanto lida com uma nova revelação? A pergunta era como uma faca reluzente, mas Carlos não hesitou. Sim, eu me sinto preparado. Como disse antes, minhas ações na verdade não são sobre a fama ou a ambição.
Trata-se de como eu posso ser um melhor líder, um melhor ser humano. Portanto, se essa nova informação surgir, enfrentaremos juntos. Não serei eu sozinho contra a mídia e a opinião pública. Nós somos uma equipe. As palavras pareciam ecoar na sala, e Carlos pressentiu um leve aumento no nível de apoio de sua equipe. Ana sorriu levemente, e isso fez seu coração aquecer. Eles estavam juntos naquela luta. Enquanto os repórteres tomavam nota, uma nova pergunta se destacou. Carlos, quando você fala sobre ser um melhor líder, isso significa que você admite que cometeu erros? Você tem uma estratégia em mente para lidar com isso? Os olhos de Carlos se fixaram na repórter, e naquele instante ele decidiu falar a verdade. Sim, eu cometi erros. E sim, estou aqui para consertá-los. É uma jornada, e tenho aprendido com essa experiência dolorosa. Mas não posso fazer isso sozinho. Cada um de vocês tem um papel na conversa. Precisamos aprender juntos, crescer juntos. Nesse momento, o clima na sala começou a mudar. Havia um murmúrio mais favorável, e Carlos sentiu que, de algum modo, estava conseguindo conquistar os corações ali. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação persistente dançava ao seu redor. A possibilidade da nova revelação pairava no ar como uma sombra. Uma nova voz surgiu na multidão, chamando a atenção de todos. E se tudo isso for apenas uma estratégia para desviar a atenção do que está por vir? O que você dirá a respeito das pessoas que ainda estão decepcionadas ou possuem dúvidas sobre a sua credibilidade? As palavras cortaram o clima de alívio. Carlos olhou para Ana, que parecia tão preocupada quanto ele. O coração batendo descompassado em seu peito era um lembrete constante da fragilidade daquela situação. Ele sabia que mais perguntas viriam, como ondas do mar quebrando na praia, uma após a outra. Haverá sempre quem duvide, começou Carlos, a voz ecoando firme, mas não podemos controlar as percepções. O que podemos fazer é nos focar na verdade e na honestidade, e apenas esse caminho pode nos redimir. Enquanto o clima na sala voltava a embasar-se, ele olhou novamente no rosto de Ana, sentindo uma conexão que era mais forte que qualquer crítica. Ele poderia achar que estava indo num caminho incerto, mas naquele momento, ele lembrava que verdadeira força estava em se levantar e seguir, mesmo sem ter todas as respostas. Apertando os lábios, Carlos sentiu que, por trás de cada pergunta, havia uma oportunidade disfarçada. E, refletindo sobre isso, a tensão da sala quase parecia energizá-lo. Estamos prontos para tudo o que vier, desde que estejamos juntos. Vamos lá? Ele perguntou, olhando para a equipe. Mas, em meio a essa busca por união e clareza, o som do telefone de novo rompia o ar, sinalizando que mais notícias viriam. O olhar de Renato se elevou com temor, e Carlos percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais está por vir, Carlos? A repórter insistiu, enquanto a sala entrava em um silêncio aflitivo. O gosto amargo da incerteza estava de volta, e Carlos questionava se conseguiria mesmo enfrentar o que estava por vir. Carlos sentiu que o ar na sala pesava como chumbo. A pressão daquelas expectativas, os olhares perscrutadores, e a possibilidade de um novo escândalo desabarem sobre eles era quase sufocante. Com o celular ainda vibrando em mãos de Renato, ele caminhou para sua mesa coberta de papéis como um marujo perdido em uma tempestade. Precisava encontrar um ponto de ancoragem. Vamos lá, Renato, Carlos pediu, a voz soando um pouco mais firme do que se sentia. Descreva o que você ouviu. Renato respirou fundo e então falou, suas palavras saindo apressadas. Parece que eles têm informações de dentro de nossa própria equipe. Algo que pode, bem, expor um esquema maior. E se isso vazar, pode levar a investigação para um nível que ninguém esperava. Um calafrio percorreu a espinha de Carlos. Esquema maior? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Quem está envolvido? Ninguém sabe ao certo. É tudo muito nebuloso, mas a fonte é confiável. Essa matéria pode sair ainda hoje, Renato respondeu, já buscando uma forma de proteger seu celular contra um possível vazamento. Carlos assentiu, sua mente fervilhando. Ele não podia permitir que o que restava de sua credibilidade fosse destruído.
Mas também havia uma bola de fogo queimando dentro dele, a vontade incontrolável de lutar e proteger aqueles que estavam com ele. Nesse momento, ele voltou-se para a equipe, agora com um ar decidido. Mal podemos controlar o que está por vir, mas podemos nos preparar, começou, sua voz reverberando na responsabilidade que agora vestia. Temos que agir rapidamente, reunir o que sabemos e mitigar os danos antes que isso chegue à imprensa. Ana, sempre à sua esquerda, ergueu a mão. Carlos, não seria melhor esclarecer as coisas antes? Quanto mais tempo esperarmos, mais espaço há para especulações. Ele desejou poder oferecer segurança às suas preocupações. Sim, mas fazer isso sem ter todas as informações seria um risco. Precisamos de um plano. Pouco a pouco, vamos desmantelar isso, disse, tentando passar confiança apesar do receio que habitava seu peito. E se os envolvidos forem pessoas de nossa confiança? A voz de uma colega surgiu entre as fileiras, arremessando dúvida geral. Havia murmúrios. Pressão crescia. Carlos sentiu os olhos da equipe sobre ele, esperando uma solução. Coragem. Ele precisava demonstrar isso agora mais do que nunca. Cada um de vocês precisa entender que a verdade é nosso maior aliado. Se tivermos que lidar com traição, faremos isso juntos. E, se for necessário, eu assumirei toda a responsabilidade. As palavras escorregaram de seus lábios, quase um mantra de autorresponsabilidade. A equipe parecia reconectar-se, um calor começando a surgir entre eles. Um eco de determinação ressoou, e ele podia sentir que havia algo ali, algo palpável. Agora, vamos focar. Quero que cada um faça uma lista do que sabem, o que ouviram. Precisamos descobrir quem pode ter acesso a essas informações. Ao fundo, Renato ainda estava com o olhar ansioso, o celular seguia vibrando. Carlos, o que se você apenas não, Renato, ele cortou, sentindo que tinha que ser firme. Depois vamos falar sobre esse e outros detalhes. O que importa agora é bloquear esse incêndio antes que se alastre. Foi então que a porta se abriu e um dos assistentes entrou com uma mensagem urgente. A sala inteira parou. Carlos, você precisa ver isso. O riso das conversas cessou abruptamente. A expressão do assistente trazia um peso que fez o coração de Carlos disparar. Ele caminhou até lá, o olhar fixo na tela que reluzia em suas mãos. Uma nova mensagem de texto? Um e-mail? Preparando-se para o pior, Carlos leu as palavras, e quando a realidade do que estava diante dele se instalou, sua vida e seu futuro mudaram. Era uma declaração pública sobre o que estava para acontecer, algo que mudaria tudo. O estômago dele se revirou, e a consciência de que o tempo estava se esgotando veio como um tsunami. O que foi? Ana perguntou, seu tom de voz carregado de expectativa e apreensão. Carlos já sabia que a luta estava apenas começando. E que a verdadeira verdade estava prestes a ser revelada. O que mais poderia ocorrer a seguir? Carlos estava em um estado de tensão absoluta. O assistente entregou o telefone com uma expressão grave, e ele sabia que, a cada segundo que passava, a gravidade da situação se tornava mais forte como um peso sobre seus ombros. Ele olhou para o que estava escrito naquela mensagem e sentiu seu coração parar por um instante. Era uma declaração da imprensa, pronta para ser divulgada. O dossiê completo estava em mãos da mídia, e com as novas revelações, a situação que parecia ser uma chance de redenção estava se transformando em um verdadeiro pesadelo. A sala estava em um silêncio quase palpável. Todos aguardavam ansiosos por sua reação, e Carlos sentia a pressão aumentar. Nessa fração de segundo, inúmeras emoções atravessaram sua mente: medo, impotência, mas também uma determinação feroz de enfrentar a realidade. Ele respirou fundo e, encarando Ana, que o observava com preocupação, disse: precisamos nos preparar para esta tempestade. Não podemos deixar que isso nos derrube. O tom firme de sua voz era um golpe de ânimo que reanimou todos ali. Ele sabia que, para mudar as percepções e encontrar o apoio que tanto desejava, precisava ter coragem e ser transparente. É hora de reverter essa situação. Vamos convocar uma coletiva de emergência. Precisamos nos apresentar como justos e prontos para dialogar, ordenou, sua voz cheia de determinação. Ana acenou para ele, compartilhando essa força que ele tanto precisava.
Ela era sua rocha, seu porto seguro no meio do caos. Carlos se virou para Renato e o resto da equipe. Cada um de vocês possui um papel nesse processo. Precisamos unir forças e enfrentar juntos. Vou assumir a responsabilidade total por isso, mas não farei isso sozinho. Estou contando com vocês. Os rostos ao seu redor começaram a se acender com um novo espírito. A ideia de que poderiam enfrentar aquilo como uma equipe começava a transformar o clima tenso em algo mais colaborativo. Vários rapidamente começaram a planejar a coletiva, enquanto Carlos se preparava mentalmente para sua apresentação. Como uma onda de esperança, todos ali pareciam seguros de suas intenções. As comunicações foram enviadas, e em questão de 1 hora, o local para a coletiva foi organizado. Carlos estava pronto para se expor acima de tudo. Quando a coletiva começou, as câmeras estavam apontadas diretamente para ele. O ar estava carregado de perguntas e expectativas. O sabor do medo estava ali, mas estava acompanhado de um novo entusiasmo. Ele tinha uma chance de dar uma nova direção à sua história. Obrigado a todos por estarem aqui. Recentemente, soube que há informações que podem apresentar uma versão distorcida de mim e da minha equipe. Começou Carlos, sua voz direta e firme. Ao longo da minha jornada, cometi erros que certamente machucaram outros. Mas hoje, estou aqui para não apenas admitir isso, mas para desmistificar quem eu realmente sou e o que pretendo fazer com isso. Uma repórter levantou a mão, pronta para confrontá-lo. Mas como você pode garantir que as mudanças que você busca são sinceras, dadas as evidências que estão sendo apresentadas? Carlos a encarou com sinceridade. Não posso garantir a crença de todos, mas posso afirmar que o que quero construir é um futuro onde essa equipe trabalha unida e onde juntos, possamos fazer a diferença real. Aceito todas as críticas. O importante é que, se estamos errados, o reconheceremos. E se for necessário, aceitarei as consequências. As palavras de Carlos ressoaram na sala, e o murmúrio aumentou. Ele sentia que, aos poucos, a confiança do público começava a se restaurar. Ele estava finalmente sendo honesto consigo mesmo e com os outros. O peso das responsabilidades começou a se dissipar à medida que ele falava do compromisso com as mudanças que sempre desejara realizar. Um novo Carlos estava se erguendo nesse momento. No final da coletiva, algumas pessoas o aplaudiram, outras ainda permaneceram céticas, mas havia uma eterna gratificação em seu interior. Ele sabia que estava se movimentando em direção à inflexão que tanto aguardava. Enquanto os repórteres se retiravam e a tensão da coletiva finalmente se dissolvia um pouco, Ana se aproximou dele, um sorriso iluminando seu rosto. Você foi incrível, ela disse, seu tom carregado de orgulho. Encarar tudo isso de frente foi uma decisão muito corajosa. Carlos sorriu de volta, sentindo uma onda de alívio e paz invadir seu peito. E isso só foi possível porque você estava aqui ao meu lado, respondeu ele, segurando a mão dela com ternura. Precisei de você para enfrentar essa verdade. Ana olhou nos olhos dele. Naquele momento, ambos compreenderam que haviam construído algo muito mais profundo entre eles do que uma simples ligação. Eles tinham criado um laço genuíno, cultivado pela compreensão, amor e empatia. Carlos voltou suas atenções para a próxima fase. Mais do que apenas recuperar sua reputação, ele desejava que suas ações revertessem as injustiças que havia perpetuado. Um novo projeto social, mais focado nas comunidades que ele antes ignorou, começaria a tomar forma. Juntos, Ana e ele se dedicariam a uma nova jornada, uma reescrita total do futuro que desejavam. Com a força de uma conexão renovada e a determinação de enfrentar seus demônios, Carlos sabia que as coisas estariam bem. E mais do que isso, ele finalmente estava em paz com quem era. Esse era o começo de uma nova vida, não apenas para ele, mas para todos que se importavam. E ao olhar para Ana, ele viu o que sempre quis, um amor verdadeiro, que não era ofuscado pelas sombras do passado. Agora, mais do que nunca, era hora de avançar. Se você se emocionou com essa história e não quer perder as próximas narrativas impactantes e cheias de emoção, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas histórias rumo ao coração de quem precisa delas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Suas palavras são muito importantes para nós.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão incrível. Juntos, podemos fazer a diferença.